como e por que as histórias de motivação impactam tanto a gente e nos motivam tanto a viver, a querer mudar os nossos hábitos e o nosso dia a dia. Cientificamente, a gente gosta de narrativas, histórias de motivação porque elas trazem pra gente empatia, inspiração e emoção. Quando assistimos essas histórias, a gente se coloca no lugar do protagonista, sentindo as emoções que ele sente nesse processo de empatia, ou seja, os momentos de dificuldade, de fracasso e de injustiça com ele, a gente sente na pele, porque a gente está imerso nessa narrativa, e depois, quando ele ganha, quando ele supera, a gente também sente essa vitória junto com ele. Isso responde porque ficamos arrepiados e emocionados quando o personagem supera vários obstáculos. Isso faz com que a gente libera dopamina, fazendo com que a gente se sinta bem com a vitória do personagem. E essas histórias faz com que a gente tenha um senso de significado para nossa vida. Então, como eu gosto de falar que a vida imita a arte e a arte imita a vida, essas histórias fazem nada mais do que a gente pensar o nosso dia a dia, a forma que a gente lida com o nosso trabalho, família, amigos, visão de mundo, o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo. Por isso que as histórias são tão importantes e existem há tantos séculos. Joseph Campbell, o autor do livro do Herói de Mil Faces, fala que a gente tem a atração por arquétipos do herói, porque ver alguém passando por um obstáculo, de passar por uma situação difícil para um ganho, faz a gente ter aprendizado por observação. Olha que louco, a gente vendo um filme faz a gente ver, ó, é assim que passa dessa fase, desse problema. E ver esses filmes faz a gente reduzir a ativação da amígdala, que é a parte responsável pelo medo e pelo estresse. Isso significa que ver alguém superando um problema faz a gente se ajudar com nossos próprios medos. E ver um personagem oprimido em um ambiente, passando por todas as injustiças e dificuldades, faz a gente criar esse carisma, pois a gente vê que ele não é um super-herói que não passa por problemas, ele é um ser humano, como a gente que passa por falha. Rock talvez seja o maior filme de superação da história do cinema, e como eu falo que a arte é uma metáfora da vida, esse filme que o próprio Stallone escreveu era sobre uma analogia sobre seu período em Hollywood, que ele não tinha sucesso, que ele tentava de tudo, então ele usou o boxe como essa analogia, e o personagem que ele construiu, para mim é o melhor filme da carreira dele, traz toda essa complexidade de superação, faz a gente ver os atos falhos dele, as dificuldades, que ele é um ser humano, que ele passa por problemas, que ele sofre e que ele consegue superar isso também da forma dele, real, humana. Mas quando esse personagem está passando por essas dificuldades, existe um chamado para a superação, ou seja, o nível negativo dos beats do roteiro, que são o corte mais pequeno de cada cena, eles levam esse personagem a querer sair da estagnação e superar esses objetivos pessoais. Pode ser uma oportunidade inesperada, um conflito pessoal com alguém, ou até mesmo um momento de crise profunda, que tem um ponto de flexão do personagem, que ele passa por essa crise e quer mudar. E um caso da vida real que eu gosto muito de história de superação, que moveu uma nação inteira, Ronaldo Fenômeno. Ele cresceu como um foguete no futebol, sendo o melhor por muitos anos, ali ganhando o melhor do mundo com 20 anos, 20 e poucos anos, e aí ele vai para a final da Copa do Mundo de 98, e aí começa toda essa narrativa, esse storytelling que é perfeito. Ele era o líder do time, e aí na semifinal ele passa por uma convulsão que influencia todo o time, abala todo o time, inclusive ele, que era o melhor do time, e aí eles perdem para a França com 2 gols de cabeça do Zidane. E aí muitos falaram que a culpa era dele e ele não tinha conseguido ganhar essa final. Só que como nos melhores filmes, algo ruim que acontece pode ficar ainda pior. Aí depois dessa final ele passa por uma sequência muito séria de lesão, de ficar 2 anos parado por problema no joelho. E aí todo mundo tava desacreditado da história dele, achando que ele não ia conseguir mais. E aí depois de fisioterapias, como para ele citado foram sessões de tortura, ele consegue ir para a Copa de 2002, que já foi uma vitória imensa. E aí, historicamente, ele faz todo o protagonismo e essa jornada do herói fechar com ele ganhando a Copa com um gol no final e sendo artilheiro e sendo o melhor da Copa. E além disso tem todos os enfeites dele colocar o cabelo cascão, das coisas que ele falava, dos gols que ele fazia, tendo essa narrativa perfeita de superação. Só que nessas fases da narrativa de dificuldades e derrotas, muitas vezes, quando ela é bem construída, faz o público duvidar se ele de fato vai conseguir superar isso. Por mais que até, às vezes, é um filme que a gente sabe que vai acabar bom, tipo de herói, a gente duvida de tão perto que ele chega desse fim da derrota, da morte, de não conseguir mais realizar seu objetivo. Essa tensão dramática é o ponto alto da vulnerabilidade do personagem. E é nesse momento que existe a maior conexão do público com o personagem, porque daí ele está tão perto ali, ele se emociona tanto com as ações que estão acontecendo, que existe esse elo que conecta a pessoa que está assistindo com
um personagem de uma forma que a vitória chegará de forma bem intensa para quem está assistindo. E essa vitória que o personagem consegue muda não só o externo, as coisas que estavam acontecendo, como ele internamente. Então a forma que o personagem começou a história é diferente da forma que ele terminou. No roteiro de cinema, as histórias de superação, quando bem construídas, têm um crescimento gradual e vai passando por dificuldades lógicas e reais para o público entender que de fato isso está acontecendo, para quando acontecer o ápice ali, a virada e a superação, o público se conectar de uma forma genuína. Ele tá tão dentro que para ele é isso mesmo que tinha que acontecer, o vilão tinha que morrer, ou a situação tinha que acabar e esse personagem tem que ser feliz com a família, com o filho ou com quem quer que seja. E aí a gente entende cientificamente por que essas histórias geram tanta empatia na gente, mas por que muda tanto a gente querer assistir isso e relacionar o Rocky Balboa com o nosso emprego atual. Simplesmente porque essas histórias trazem esses neurotransmissores que fazem a gente, de forma eletrizante, querer fazer algo, nos motiva a fazer algo a mais, fazer algo fora do que a gente estava fazendo, como se a constância e a disciplina fosse uma maçã e esse gás de motivação fosse um chocolate. É mais artificial, mas é muito mais doce e saboroso. Refletir sobre isso pode ter trazido insights para você sobre o seu dia a dia. Espero que tenha aproveitado, se inscreva para emergir e curta se gostou.